Eu sou a professora Dani Lima e hoje nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. Existem alguns tipos de textos jornalísticos, mas nós vamos falar aqui os dois principais, que são a notícia e a reportagem. Qual a diferença entre a notícia e a reportagem? Na notícia, o texto deve ser apenas informativo e impessoal, sem conteúdo opinativo. Não são textos assinados pelo jornalista, porque na notícia, o jornalista passa apenas informação sobre o fato em si. Na reportagem, há um aprofundamento maior sobre o tema, amplia-se mais as informações. E nela, podem conter traços da opinião do jornalista e apresentar o nome do repórter. Por quê? Na reportagem, é possível conter opinião. Vamos conhecer um pouco mais sobre as características da reportagem. A reportagem pode ser veiculada tanto em jornais escritos e falados, em revistas e na internet. A reportagem apresenta os fatos com maior profundidade. Por quê? Ela aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, podendo apresentar as opiniões do autor. A reportagem é constituída de vários textos, ampliando as informações, podendo trazer dados estatísticos, infográficos, fotografias, entrevistas, opinião do jornal e do jornalista e de pessoas envolvidas com o assunto. A linguagem da reportagem é mais impessoal. Entretanto, o jornalista às vezes deixa transparecer sua opinião sobre o assunto que está sendo tratado. E a variedade linguística usada na reportagem é de acordo com a norma padrão. Vamos ver um exemplo de reportagem. Aqui nós temos a reportagem: teclar demais em celular pode causar WhatsAppinite. Vamos analisar a estrutura dessa reportagem? Primeiro, o título, né? Teclar demais no celular pode causar WhatsAppinite. Qual é o assunto? As consequências do uso excessivo do smartphone e do WhatsApp. As questões que são abordadas na reportagem são os problemas nas articulações diagnosticados com WhatsAppinite, complicações causadas pela doença, que é a inflamação, e o tratamento recomendado, que é a abstinência total do smartphone e anti-inflamatório. Vamos ler um trecho da reportagem. Uma mulher de 34 anos recebeu o diagnóstico de WhatsAppinite, inflamação nos polegares e punhos, pelo uso excessivo do smartphone e do aplicativo de mensagens de texto do WhatsApp. O caso foi descrito na revista de medicina The Lancet, por uma médica da Espanha. A paciente chegou ao hospital com fortes dores nas mãos e relatou que, na véspera de Natal, ficou trabalhando. Por isso, no dia seguinte, passou cerca de 6 horas trocando mensagens de boas festas. O movimento contínuo e repetitivo com os polegares causou o WhatsAppinite. O tratamento prescrito foi a abstinência total do telefone, além de anti-inflamatórios. Dentro da reportagem, há outros textos, além do texto do jornalista. Nesse, por exemplo, há a opinião de especialistas que oferecem dicas de como evitar a doença. O fisioterapeuta Rodrigo Pérez diz que, para usuários constantes de dispositivos móveis, é importante fortalecer os músculos. Exercícios localizados e fisioterapia ajudam a reduzir as dores. Outras dicas são
alternar posições de uso e usar compressas geladas para amenizar o processo inflamatório. O reumatologista José Ribamar Moreno, especialista em dor, recomenda que, no caso seja necessário ter que falar por mais de 45 minutos, seja feito um intervalo de 15 minutos. Segundo ele, há fatores que podem gerar mais risco de desenvolver tendinite. Além dessas opiniões de especialista, temos também outros textos. Fotos ilustrativas de alguém com o celular na mão. Temos infográficos que ilustram o texto principal e ampliam o assunto com dicas e orientações com desenhos da pessoa com a posição do celular. Dicas, explicações do que causa a doença. Tudo isso desenhado aí no infográfico e também as informações com o texto escrito. A linguagem é impessoal. O jornalista não deixa transparecer sua opinião. E a variedade linguística é de acordo com a norma padrão. O tempo verbal desta reportagem está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E os verbos presentes na descrição do fato que motivou a reportagem estão no pretérito, ou seja, no passado. Aí nós vemos novamente a foto da reportagem escrita e agora nós vamos ver essa modalidade de reportagem na forma de reportagem em vídeo. O popular WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, virou uma febre mundial, né, Cláudia? É isso aí, mas se for excessivo, pode gerar uma dor incômoda nas mãos, dedos e punhos, Jonas. É isso aí, é o que está sendo chamado de WhatsAppenite. Pode ser publicado tanto em jornais, revistas escritas... Maria Augusta tem 16 anos. Recentemente, ela sofreu com dores nas mãos. Depois de consultar o médico, veio o diagnóstico. A estudante estava com problemas nos tendões pelo uso excessivo do celular. Pelo motivo de eu ficar segurando o celular assim, eu acabei tendo um problema muito sério aqui, eu não conseguia nem mexer o pulso direito. Casos como o da Maria Augusta são cada vez mais comuns. A doença ganhou até o nome de WhatsAppenite, em referência ao aplicativo WhatsApp, usado para a troca de mensagens. Mesmo sabendo dos riscos, a maioria nem pensa em deixar o celular de lado. Não que seja um vício, mas, sei lá, é um costume. É toda hora olhando, mexendo, jogando, tudo. No ano 2000, casos de tendinite por SMS eram comuns nos primeiros usuários de celulares. Agora, com o fácil acesso aos smartphones, os jovens são os que mais sofrem com a WhatsAppenite. A WhatsAppenite é caracterizada por fortes dores nas mãos, polegares e punhos. Geralmente, ela acontece em pessoas que passam horas no celular. O movimento repetitivo da digitação sobrecarrega os tendões e causa as dores. A solução é evitar os aparelhos em excesso. O tratamento deveria ser preventivo, né? Se evitando ficar muito tempo digitando no celular ou tablet, né? E já as pessoas acometidas do problema, né, devem procurar um ortopedista, provavelmente é necessidade de uso de anti-inflamatórios, e a fisioterapia é indicada também como anti-inflamatório e principalmente para alongar e fortalecer a musculatura envolvida nesse problema. A fisioterapeuta ainda ensina um exercício para verificar um possível sinal da doença. O polegar é flexionado na palma da mão, os dedos sobre ele e aí realiza-se um desvio, tá? Ulnar do punho. Então a dor é referida na passagem do tendão, né? Muitas vezes a pessoa nem consegue realizar esse movimento, né? Dependendo da gravidade dessa inflamação. Vou te passar um exercício que a gente aprendeu com uma médica, é assim, você abre a mão, aí faz assim, fecha, e daí faz assim. Assim? Isso, assim, dobra assim. Sente alguma dor aqui, nessa região? Aqui, ó. Isso. É bem aí. E é sempre bom procurar um médico para fazer o tratamento adequado. Para fixar melhor, vamos retomar as características básicas da reportagem.
ela pode ser publicada tanto em jornais e revistas escritos, falados e na internet. Aprofunda-se mais sobre o fato que está informando. Pode apresentar opiniões do autor. É composta de vários textos que ampliam as informações sobre o fato abordado, podendo trazer dados estatísticos, infográficos, fotografias, entrevistas, opinião do jornal e do jornalista, de pessoas envolvidas com o assunto. A linguagem é mais impessoal. Entretanto, o jornalista pode deixar transparecer a sua opinião sobre o assunto. A variedade linguística é de acordo com a norma padrão. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar hoje um pouco sobre textos jornalísticos. Vamos entender um pouco como é feita uma reportagem para a TV. Para isso, nós vamos assistir ao vídeo explicando um pouco sobre esse processo. O nome do vídeo é A Fórmula de uma Reportagem de TV do Teleblog News. Vamos assisti-lo? Uma videoreportagem tem uma estrutura específica, que vai desde quando o apresentador chama pelo assunto, passa pela reportagem e algumas vezes volta para o apresentador para dar aquele arremate, aquela informação final. Nesse vídeo, eu vou explicar como é que funciona a estrutura de uma reportagem em TV. Uma reportagem na televisão começa com a cabeça, que é o texto de introdução do assunto que é narrado pelo apresentador. Logo na sequência, começa a reportagem. Geralmente a reportagem em vídeo começa assim, pelo off, que é o texto produzido e narrado pelo repórter. Nesse texto estão as informações básicas do assunto tratado na reportagem. Outra característica do off é que a narração é coberta por imagens, feitas pelo cinegrafista. Imagens estas que também carregam com elas muitas informações visuais, sem preciso que o narrador fale qualquer coisa. Depois pode aparecer a passagem, que é quando o repórter aparece na reportagem falando outras informações sobre o assunto. Esse também é um momento importante para as pessoas prestarem mais atenção na sua reportagem. Logo na sequência pode entrar um outro off, por exemplo. O off do repórter também pode ser coberto por imagens digitais, como infográficos, fotos ou cópias de documentos que possam ajudar a explicar o assunto da reportagem. Outro elemento das videoreportagens são as sonoras, as entrevistas gravadas. Na hora de pegar a entrevista, o repórter tem que pegar o nome completo e a função da pessoa. Você é a? Patrícia Trila de Souza, eu sou estagiária da Defensoria Pública. É nesse momento que o nome da Patrícia aparece aqui embaixo. Patrícia, você já deu entrevista para a televisão? Não, é a primeira vez. É super legal, eu gostei. O senhor acha que as pessoas estão sendo verdadeiras ou falsas nesse momento? Eu acho que são verdadeiras, né? Eu acho que a pessoa às vezes tem alguma dificuldade de expressar aquilo que realmente estão sentindo ou podem falar, né? Mas de uma certa forma acho que são verdadeiras. Creio que elas podem mentir também, né? Alguns assuntos, mas de acordo com a pergunta, né? Elas devem falar o que vem na cabeça. O final da reportagem pode ser mais um off, trazendo mais alguma informação complementar. E assim, encerrar a matéria. Em algumas reportagens, o apresentador volta para dar alguma informação adicional. Isso se chama nota-pé.
Então, vamos analisar essa estrutura que assistimos no vídeo do Teleblog News sobre a forma de reportagem de TV? De acordo com o vídeo, a estrutura é cabeça, um texto de introdução do assunto que é narrado pelo apresentador. Logo em seguida, começa a reportagem, geralmente pelo off. O off é o texto produzido e narrado pelo repórter que responde às perguntas: quem, o que, onde, quando, como, por quê. Lembra de alguma coisa parecida com isso? Na notícia, nós temos a lead, o primeiro parágrafo, que responde todas essas perguntas já na introdução. Percebemos que na reportagem de TV também temos que responder essas 6 perguntas. Depois, uma narração coberta por imagens feitas por cinegrafistas com muitas informações visuais, sem precisar que o narrador fale alguma coisa. A passagem. Quando o repórter aparece na reportagem falando outras informações sobre o assunto, que é um momento muito importante para as pessoas prestarem mais atenção na reportagem. Outro off, que também pode ser coberto por imagens digitais, infográficos, fotos, cópias de documentos que possam ajudar a explicar o assunto da reportagem. Outro elemento são as sonoras, que são as entrevistas gravadas. Na hora da entrevista, o repórter tem que pegar o nome completo e a função da pessoa, e ao aparecer a imagem dessa pessoa, deverá aparecer também a legenda com o nome e a função. No final da reportagem, pode ser mais um off, trazendo mais informação complementar e assim encerrar a matéria. Mas, em algumas reportagens, pode ter um nota-pé, em que o apresentador pode voltar para dar mais alguma outra informação. Perceberam como a reportagem de TV também segue uma estrutura básica para poder se organizar? Vamos repassar essa estrutura de reportagens de TV que aprendemos com o pessoal do Teleblog News. A introdução do assunto narrado pelo apresentador é chamada de cabeça. Aquelas 6 perguntas básicas, quem, o que, onde, quando, como, por quê, são respondidas no off, que é um texto produzido e narrado pelo repórter. Depois, uma narração coberta por imagens, feitas por cinegrafistas, com muitas informações visuais, sem precisar que o narrador fale alguma coisa. A passagem é aquele momento em que o repórter aparece na reportagem falando outras informações sobre o assunto, que é muito importante para as pessoas prestarem mais atenção na reportagem. Pode aparecer outro off, coberto por imagens digitais, infográficos, fotos, cópias de documentos que possam ajudar a explicar o assunto da reportagem. As entrevistas gravadas são chamadas de sonora. E é bem importante aparecer a legenda com o nome completo e a função da pessoa junto com a imagem dela. O final da reportagem pode ser mais um off, com informações complementares e assim encerrar a matéria, mas em algumas reportagens pode ter o nota-pé, em que o apresentador volta para dar mais alguma outra informação. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco hoje sobre textos jornalísticos. De acordo com o Teleblog News, a estrutura de uma reportagem de TV deve ter cabeça, que é a introdução do assunto narrado pelo apresentador. O off, que responde àquelas 6 perguntas básicas: quem, o que, onde, quando, como e por quê. A narração coberta por imagens feitas por cinegrafistas com muitas informações visuais e que não precisa que o narrador fale alguma coisa. Aquele momento muito importante para as pessoas prestarem mais atenção na reportagem, que é a passagem, quando o repórter aparece falando outras informações sobre o assunto. Pode aparecer outro off,
coberto por imagens digitais, infográficos, fotos, cópias de documentos que possam ajudar a explicar o assunto da reportagem. As entrevistas gravadas são chamadas de sonoras. Bem importante aparecer a legenda com o nome completo e a função da pessoa junto à imagem dela. O final da reportagem pode ser mais um off, com informações complementares e assim encerrar a matéria. Mas, em algumas reportagens, pode ter um nota-pé, em que o apresentador pode voltar para dar mais alguma outra informação. Vamos assistir agora uma reportagem de TV bem interessante sobre um homem que ficou 40 segundos dentro da boca de uma baleia e sai vivo. A reportagem é do site Segue o Fio do G1. Vamos assisti-la? Alô, alô, alô! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando você vai ver esse vídeo, que é simplesmente inacreditável. Isso aqui é insanidade pura. No Segue o Fio de hoje, eu, Matheus Rodrigues, vou te contar a história de um pescador que ressuscitou e não sabe até agora. Ele simplesmente foi abocanhado por uma baleia jubarte e tá vivíssimo pra contar essa história. Um pescador. A verdade é essa, eu não vou me alongar. Tenho certeza que você tá curioso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ó. Ativa o sino, porque essa história é imperdível. Vinheta! Lança a vinheta. Michael Packard é um pescador profissional lá dos Estados Unidos. Ele estava mergulhando a trabalho lá na costa do Massachusetts, quando do nada ele recebeu um tranco e do nada ficou tudo escuro. De primeira, ele achou que estava sendo atacado por tubarões, mas logo ele entendeu que estava dentro da boca de uma baleia. Eu acho engraçado que o cara achou que estava sendo atacado por tubarões. Aí quando ele realizou que estava assim, tô dentro da boca de uma baleia, tranquilo, vou ficar aqui. Tubarão não, mas baleia? Vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a superfície. Ele ficou cerca de 40 segundos dentro da boca do animal. E aí pensou, vou ser engolido e vão morrer. Na matéria publicada pelo G1, ele disse que pensou na família e especialmente no filho dele. Cara, vocês estão entendendo que o cara pensou no filho, no boleto atrasado, na luz que ele esqueceu de apagar, ele pensou em tudo dentro da boca de uma baleia. A baleia, em vez de triturar e acabar com o cidadão, ela foi para a superfície, chacoalhou a cabeça e cuspiu. Peraí, né? Vamos ver se isso é possível? As baleias, né, são um grupo de animais marinhos que não possuem dentes. Né? No lugar dos dentes, eles possuem barbatanas, né, que são estruturas que parecem cerda de escova, parecem uma grande escova. Então, por isso também, talvez não tenha machucado tanto, né, o indivíduo que entrou. Ela se alimenta de pequenas presas, são pequenos crustáceos, pequenos peixinhos, né, não se alimenta de nada grande, então ela não tem uma estrutura que ela consegue engolir ele ou nada do tipo, né? E aí ela expande as pregas que ela tem embaixo da boca, assim, né, ventral, expande bastante e tem um espaço muito grande para que caiba talvez um indivíduo adulto lá dentro, sem se machucar, sem ser realmente esmagado pela mandíbula. Mas ele teve sorte, porque ele só saiu com o joelho machucado, a perna um pouco ralada, poderia ter tido uma lesão maior, digamos assim? Com certeza ele deu muita sorte, que apesar dele não ser uma presa, apesar de não ser um super predador que vai predar presas grandes, é um animal muito grande, que chega a 16 metros e que tem uma força de mandíbula muito grande. Então, pegando no local errado, no tórax ou de alguma outra forma que ele acaba caindo ali dentro da boca, ele poderia ter lesões bem mais graves, até mesmo vir a falecer. No fim de tudo, o Michael foi levado para o hospital e apenas deslocou o joelho. Só isso, dentro da boca de uma baleia. Olha essa foto aí dele bem recebendo atendimento médico. Na matéria do G1 também tem um vídeo dele reencontrando o filho depois dessa situação toda. Vai lá, g1.com.br. Fico pensando aqui, imagina esse cidadão chegando em casa e falando: oi amor, tudo bem? Cheguei. Te liguei o dia todo e você não me atendeu. Não, querido, tava no fundo do mar. Foi engolido por uma baleia. Se eu conto essa história lá na minha família, total de 0 pessoas acreditam. E olha que eu já mergulhei com tubarão pelo G1. Pior que é verdade, fui eu que filmei. O diretor estava presente e eu dei uma aula de coragem. Aí já é mentira. Depois dessa insanidade, eu vou ficando por aqui, porque amanhã tem mais Segue o Fio.
Tchau! Será que essa reportagem de TV apresenta aquela estrutura básica que nós falamos aqui? Vamos conferir? O título da reportagem é Homem fica 40 segundos dentro da boca de uma baleia e sai vivo. E é do site Segue o Fio, do G1. Temos a introdução da reportagem chamada de Cabeça, em que o apresentador Matheus Rodrigues introduz o assunto. Depois temos a vinheta e o off respondendo às perguntas quem, o que, onde, quando, como, porquê, mais narração coberta por vídeos, fotos e desenhos. Temos fotos de baleia para visualizar o tipo de baleia da reportagem. Temos fotos do pescador sendo recebido por sua família, ele lá internado, depois que ele foi socorrido. E as perguntas respondidas pelo off são: quem? O pescador Michael, que era um pescador profissional. O quê? Um homem foi engolido por uma baleia, mas sobreviveu. Onde? O estado americano de Massachusetts. Quando? Dia 11 de junho de 2021. Como? Estava mergulhando a trabalho, foi engolido pela baleia. Ficou no peixe por 40 segundos e depois a baleia chacoalhou a cabeça e cuspiu o pescador. Por quê? O pescador foi engolido, mas não era uma presa costumeira da baleia. Por isso, foi cuspido por ela. Passagem. Quando o repórter aparece na reportagem falando sobre o assunto, a gente vê a imagem dele várias vezes, que é um momento importante para as pessoas prestarem mais atenção na reportagem. As sonoras são as entrevistas com o especialista, que tem a legenda com o nome e a função do entrevistado. No encerramento, nós temos nota-pé com algumas informações e opiniões do apresentador. Retomando a estrutura da reportagem de TV. Cabeça, que é a introdução do assunto narrado pelo apresentador. O off, que responde aquelas 6 perguntas básicas: quem, o que, onde, quando, como e porquê. E a narração, coberta por imagens feitas por cinegrafistas, com muitas informações visuais que não precisa que o narrador fale alguma coisa. Aquele momento muito importante para as pessoas prestarem mais atenção na reportagem, que é a passagem, quando o repórter aparece falando outras informações sobre o assunto. Pode aparecer também outro off, coberto de imagens digitais, que são os infográficos, fotos, cópias de documentos que possam ajudar a explicar o assunto da reportagem. E as entrevistas gravadas são chamadas de sonora. E é bem importante aparecer a legenda com o nome completo e a função da pessoa junto da imagem dela. O final da reportagem pode ser mais um off, com informações complementares, e assim encerrar a matéria. Ou pode ter um nota-pé, em que o apresentador pode voltar e dar mais alguma outra informação. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Olá, eu sou Júnia Tolentino e discutiremos na aula de hoje o significado de modernidade. Mas, afinal, o que é modernidade? Segundo o dicionário, o significado de modernidade é o caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente ou a uma época relativamente recente. O modernismo, o que existe ou passou a existir recentemente. Já, segundo o conceito iluminista, o ser humano se reconhece como uma pessoa autônoma, atuando sobre a realidade, natureza e sociedade pelo uso da razão. E para você, o que é modernidade? Para você me responder, eu quero que você observe essas imagens aqui. Aqui nessa imagem,
nós vemos duas escolas, uma na década de 70 e outra atualmente. Nessas imagens, é interessante perceber que as escolas, embora distantes no tempo, permanecem com muitas semelhanças. Você pode observar a disposição das carteiras, a postura dos alunos que permanecem a mesma, mesmo sendo diferente o tempo. Aqui nessa outra imagem, vemos duas mulheres com roupas distintas, devido aos costumes de cada época. Na imagem das mulheres, podemos observar que, apesar da roupa ter mudado muito, ela continua sendo um modo de expressão, assim como o penteado, mostram como elas viviam em cada período. Aqui nessa outra imagem, vemos dois meios de transportes, o foguete e a caravela. Ambos servem para desbravar áreas desconhecidas pela sociedade em seu tempo. A caravela foi utilizada na expansão marítima e o foguete quando o homem foi à Lua. A caravela e o foguete têm em comum o fato de serem usados nas expansões marítima e espacial. Atualmente, o homem tem buscado colonizar outros planetas e desbravar o espaço, assim como a caravela fez no século XV. Aqui nessa outra imagem, vemos a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em dois momentos distintos, um em 1910 e outro atualmente. A praia de Copacabana, hoje em dia, é mundialmente reconhecida, mas nem sempre foi assim. Com a modernização da orla, o Rio ganhou um de seus mais famosos cartões postais e a região passou a ser muito cobiçada. A partir da análise das imagens, podemos perceber o que há de diferente nelas e o que mudou com a chegada da modernidade. Mas notem que há continuidades também. Agora, trazendo a modernidade para perto da gente, pergunto para vocês: a nossa escola é moderna? O que tem na casa de vocês que traduz a modernidade? No percurso de casa até a escola, o que vocês veem que é moderno? O que determina se algo é moderno ou não? Vocês já se perguntaram sobre isso? Geralmente, a gente acha que tudo que é moderno é aquilo que é novo, é algo bom. Mas será que tudo que é moderno é bom? Geralmente existe a visão de que a chegada de algo novo trará só benefícios, negligenciando os pontos negativos. Um exemplo é a Revolução Industrial, que foi um grande marco, trouxe profundas mudanças à nossa sociedade. Teve os pontos positivos, como as inovações tecnológicas, como a invenção do automóvel, da eletricidade, do telefone, entre inúmeras outras coisas. Mas temos também o lado negativo, como o aumento dos problemas ambientais, como a poluição atmosférica, as condições de trabalho precárias dos operários, as jornadas de trabalho excessiva. Mas o mundo está em constante evolução. Com o passar dos anos, as pesquisas tecnológicas vão apresentando novos resultados para oferecer um produto melhor acabado, buscando sempre inovar aquilo que existe. Essa busca também traz impactos às sociedades. Um grande exemplo, temos o automóvel. Aqui vemos o primeiro modelo de um carro bem antigo. E aqui nessa outra imagem, vemos um moderno carro movido a energia solar, produzido pela Tesla. Última geração. Quem diria, hein, gente? Movido a energia solar. Engraçado, né? Até a energia da nossa casa hoje pode ser solar. Quanta evolução, a iluminação à luz de velas e querosene que a gente utilizava antigamente, né? Outro exemplo para a gente pensar nesse conceito de modernidade é o telefone. Um dos primeiros modelos, e aqui, nessa outra imagem, o moderno celular, que funciona com a memória de um computador. Grande evolução. Quem diria que teríamos o acesso a uma notícia em segundos no mundo inteiro? Isso só foi possível pela internet. Vale lembrar que durante o século XIX, o meio mais rápido de se chegar a uma notícia era através do código Morse. Olha só para vocês verem.
Para concluir, espero que vocês tenham compreendido o conceito de modernidade e as consequências que trouxeram para o nosso mundo atual. Por hoje é só, gente. E até a nossa próxima aula. Tchau!